E aí, futuros policiais civis de Santa Catarina, sejam muito bem-vindos ao Tática Concurso. Nossa aula de número 4 já está na área e a missão de hoje é pesadíssima: dominar o regime disciplinar da Lei 6.843. Pessoal, preste atenção. Esse é o bloco de ouro da prova de vocês. Então, foco total, porque hoje a gente vai gabaritar esse tema. Vamos nessa? Olha só esse número na tela, 40%. É isso mesmo. Em média, 40% das questões que caem sobre o estatuto vêm daqui, do regime disciplinar. Ou seja, entender isso aqui não é uma opção, é a diferença entre a aprovação e a reprovação. E é por isso que hoje a gente vai direto nas feridas, nas pegadinhas que a banca adora cobrar. Então, bora para o nosso plano de voo? Nossa missão hoje é bem clara. Primeiro, a gente vai firmar os pilares, a base de tudo. Depois, vamos mapear o arsenal de penalidades, conhecer cada uma delas. Na sequência, foco total no risco máximo, a demissão. Aí a gente avança para o campo de batalha moderno, que são as redes sociais, e para fechar com chave de ouro, um checklist tático da aprovação. Tudo pronto? Então, vamos começar! Tudo, absolutamente tudo na atividade policial começa aqui. Nesses dois pilares que são inegociáveis, que formam o verdadeiro DNA da Polícia Civil de Santa Catarina: hierarquia e disciplina. Pensa comigo, sem isso, a segurança pública vira um caos total. A hierarquia basicamente define a estrutura de comando, quem manda em quem. E a disciplina é a obediência, o respeito às leis e às ordens. É simples, é direto e é a base de tudo. E já começamos com a primeira pegadinha de ouro, aquela que derruba muito candidato desatento. Olha só. A carreira de delegado de polícia, sim, ela é hierarquicamente superior, beleza. Mas, de aqui que mora o perigo, os cargos de agente, escrivão e psicólogo policial civil estão todos no mesmo patamar. Não existe hierarquia entre eles. A banca adora criar uma historinha para dizer que um é chefe do outro. Não caia nessa. Anote isso aí. Beleza, pilares entendidos? Então agora vamos para o campo de batalha. Vamos analisar o arsenal de penalidades. Pensa nelas como as armas que a banca vai tentar usar contra quem está fazendo a prova. Conhecer cada uma delas, o que dispara cada uma e as consequências é fundamental para se defender e garantir os pontos. Dá uma olhada nessa tabela que a gente pode chamar de tabela da morte do concurso. Ela resume a escadinha das penas da mais leve para a mais pesada. A gente começa com a repreensão, para faltas leves. Sobe um degrau para a suspensão, para as faltas médias. Chega no topo com a demissão, para as gravíssimas. E, por fim, a cassação de aposentadoria, que é um caso especial. Agora, vamos mergulhar nas mais importantes. Um ponto que a banca ama cobrar são os prazos para limpar a ficha, ou seja, cancelar o registro da penalidade. E a regra aqui é bem direta, para não ter erro. Para repreensão, são 3 anos. Para suspensão, 5 anos. A lógica é simples, a penalidade mais branda tem o prazo menor. Repreensão 3 anos, suspensão 5 anos. Grave esses números, 3 e 5. A prova vai tentar inverter isso. Agora, a suspensão. Ela é o próximo nível de punição. Ela rola quando o servidor é reincidente em faltas que dariam repreensão ou quando comete uma falta de natureza média. É um afastamento forçado do serviço. E o ponto crucial que você tem que circular em vermelho aí no seu material é: o prazo máximo não pode passar de 90 dias. A banca vai jogar uns 120 dias, uns 6 meses, esquece. O número mágico aqui é 90. E falando em suspensão, tem um tópico quente que é a conversão em multa. Isso pode acontecer, sim, mas muito cuidado, isso não é um direito do servidor. Ele não pode chegar e falar: prefiro pagar. A decisão depende da conveniência para o serviço, ou seja, é a administração que avalia. E se rolar a conversão, a multa é de 50% por dia de vencimento. Olha que sensacional esse fluxograma para a gente visualizar o macete financeiro. O fluxo é esse. A penalidade base é a suspensão. A condição para mudar o jogo é a conveniência para o serviço. E a ação é transformar isso numa multa de 50% por dia. E tem um detalhe importante: o servidor tem que continuar trabalhando. Ele paga a multa e segue no serviço. Dominar esse fluxo é garantir uma questão fácil na prova. Agora a gente chega na pena máxima, a mais temida: a demissão. Pode ter certeza que esse tópico vai estar na sua prova. A demissão trata daquelas faltas que simplesmente quebram a confiança do Estado no servidor. Vamos analisar agora os casos clássicos que a banca adora colocar nas questões. Olha bem para essas condutas aqui. Usura, que é a famosa agiotagem. A banca vai botar lá na prova que o policial emprestava dinheiro a juros para os colegas. Isso é demissão, sem churro. Improbidade administrativa, nem se fala. Embriaguez habitual ou, pior, inserviço.
acumular cargos ilegalmente, mas com má fé. E, claro, um clássico, revelar assuntos sigilosos. Cada um desses é um bilhete só de ida para fora da polícia. E aqui, pessoal, atenção máxima. Chegamos na pegadinha de ouro dentro da demissão, a que mais derruba candidatos. A diferença entre abandono de cargo e inassiduidade habitual. A memorização é nos números, 30 contra 60. Abandono de cargo é quando o servidor some por mais de 30 dias consecutivos e precisa ter a intenção de abandonar. Já a inassiduidade habitual é diferente. São 60 dias de falta interpolados, ou seja, picados, somados ao longo de 12 meses. A banca vai trocar um pelo outro. Aí alguém pode perguntar, mas e se o policial já se aposentou? Ele escapa? Claro que não. É aí que entra a cassação de aposentadoria. A lógica é muito simples. Essa pena serve para punir o servidor que já está inativo por uma falta gravíssima, uma daquelas que daria demissão, mas que ele cometeu quando ainda estava na ativa. O tempo não apaga a infração. A punição alcança o infrator mesmo depois de aposentado. Agora, um ponto jurídico que vale ouro na sua prova. É o entendimento do STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Eles já decidiram o seguinte: um juiz lá, numa ação de improbidade, pode até determinar a perda do cargo do servidor, mas ele não pode, sozinho, cassar a aposentadoria. Por quê? Porque são esferas diferentes. A cassação é uma penalidade puramente administrativa, não judicial. Então, para ficar gravado na pedra, a competência para cassar a aposentadoria de um policial é exclusiva da autoridade administrativa, ou seja, da própria instituição policial. E isso só pode acontecer depois de um processo administrativo disciplinar, o famoso PAD. Se a prova disser que o juiz cassou a aposentadoria na sentença, a alternativa está errada, marca com força. Beleza, a nossa lei é de 1986, mas a vida real acontece em 2024. Então, a gente precisa falar da guerra nas redes sociais. Uma resolução da Delegacia Geral da Polícia Civil chegou para atualizar as regras. A mensagem é clara: a condição de policial é 24 horas por dia, 7 dias por semana, e isso vale também para o mundo digital. O que se faz online tem consequência no mundo real. E o que é que não pode fazer? Vamos lá. É proibido usar símbolos e a sigla da PSCS em perfis pessoais, para não confundir. É proibido expressar opiniões pessoais como se fossem a posição oficial da instituição. Também não pode ficar criticando ou desmerecendo ordens de superiores. Mas o alerta máximo, a conduta que pode levar direto para demissão é esta: publicar ou compartilhar informações sigilosas de operações policiais. Vazou informação? É falta gravíssima. Fim de papo. Missão quase completa, pessoal. Agora é a hora da nossa revisão tática, o checklist final para a gente ter certeza de que todo esse conhecimento vai virar ponto na prova. Vamos repassar os pontos mais críticos que a gente viu até agora. Foco total nessa reta final. Olha só que beleza esse mapa mental de risco. Um resumo perfeito. Vamos lá. Repreensão, ligada a faltas leves, e o ponto de risco é o prazo de cancelamento em 3 anos. Suspensão, gatilho é a reincidência e o ponto quente é a conversão em multa de 50%. Demissão, crimes como agiotagem e a pegadinha clássica dos 30 dias consecutivos contra 60 dias interpolados. E a cassação, para falta grave cometida na ativa com a competência exclusiva da administração. Isso aqui é o ouro! Revisão tática número 1 para martelar na cabeça de vez. A regra do 30 contra 60. Abandono de cargo são mais de 30 dias consecutivos e precisa da intenção de abandonar. Inassiduidade habitual são 60 dias interpolados somados ao longo de um ano. A banca vai misturar os conceitos. Estejam preparados para isso. E a revisão tática número 2, para fechar o caixão da banca. A conversão da suspensão em multa. Lembrem-se do tripé. O percentual é de 50%, a condição é a conveniência para o serviço e o mais importante de tudo, não é um direito do servidor, é uma decisão discricionária da administração. Grave isso. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Estudar o regime disciplinar não é só decorar regra para a prova, é entender a alma da função policial. A disciplina é a ponte que liga os nossos objetivos até a realização deles. A pergunta é: estamos prontos para construir essa ponte? E aí, curtiu essa aula tática? Se essa missão de hoje ajudou, então deixe o seu like, inscreva-se no canal para não perder nada e, claro, acione o sininho para ser notificado das próximas aulas. E faz o seguinte, compartilha com aquele amigo ou amiga que também está nessa pegada forte de estudos. Envia este vídeo para essa pessoa agora.
Lembrem-se, juntos somos mais fortes. A gente se vê na próxima aula 05 e até lá, bons estudos!